E aí agora nós vamos entrar no Gherkin, tá? Que o Gherkin é o quê? É uma forma da gente documentar. O Gherkin é uma linguagem, tá? É uma linguagem que traz um padrão da escrita, né? E esse padrão de escrita pode ser para critérios de aceite, né? Que é como a gente descreve a funcionalidade. A gente pode escrever cenários de teste, nós podemos escrever automações como o Gherkin. Por quê? Porque o Gherkin se torna essa linguagem, essa forma de escrita padrão através das keywords, né? Que a gente chama. E aí eu trouxe um exemplo aqui, né? Bem prático, né? Do que seria uma escrita de uma funcionalidade, né? Como que a gente pode escrever essa funcionalidade, né, no Gherkin, onde a gente mostra, né? A gente tem a funcionalidade, que é a feature, nós temos os dois pontos e descrever, né? Dar um título para aquela funcionalidade. E aqui nós escrevemos, né? Um exemplo, né? Aí essa parte de escrever a funcionalidade é a parte que o PO entra, tá? Para esclarecendo, né? Que toda naquela metodologia do BDD, o PO chega com a funcionalidade e vai dizer, olha só, gente, um usuário de um sistema XPTO, ele precisa completar o login dele. Completar o login dele é a ação. Porque ele precisa ter acesso às outras funcionalidades do sistema que um usuário logado tem. Então, o PO, naquela roda de 3 amigos, né? O PO já esclareceu para o QA e para o Dev, olha só. Esse usuário, ele precisa completar o login dele para ele ter acesso a todas as funcionalidades de um usuário logado. O amigo PO esclareceu que precisa ser desenvolvido. Aí, o QA e o desenvolvedor vão começar a discutir o que seriam aqueles critérios de aceite para satisfazer essa funcionalidade que deve ser implementada. Então, os dois amigos, né, dessa roda aí de 3 amigos, os dois amigos QA e desenvolvedor, e o PO também participa dessa conversa, eles vão começar a estabelecer os critérios de aceite para aquilo. E aí nós entramos com algumas keywords a mais do Gherkin que vão nos ajudar a fazer uma documentação clara e objetiva dessa metodologia do BDD, onde o QA escrevendo esses critérios de aceite, isso aqui pode ser escrito por um QA ou pelo PO, tá? O QA vai estabelecer um contexto. O que é esse contexto? O contexto é a pré-condição para que tudo seja executado dentro daquela funcionalidade. Ou seja, para esse caso de login, ó, de completar o cadastro do login, o PO, o QA e o Dev decidiram que para começar a desenvolver aquela funcionalidade, eu preciso que o fulano tenha uma conta já no sistema. Então, ok, eles já definiram uma regra de negócio e um critério de aceite base, né? Que é que a pessoa tenha um cadastro no sistema, porque já que ele vai completar o fluxo de login, ele precisa ter um cadastro inicial, né? Como esse exemplo seria tipo as autenticações que a gente faz em sistemas utilizando o Facebook, o Gmail ou o GitHub. É um clássico disso, tá? Porque você faz um cadastro inicial, né? Através do SSO, né? Que é essa conexão, essa conexão com uma conta. Porém, muitos dados dali não vêm preenchidos. Normalmente, quando você faz essa conexão com o SSO no teu sistema, a única coisa que retorna é o nome, né? Que tu criou, que tu cadastrou ali na tua conta de e-mail do Facebook e o e-mail atrelado. Mas telefone, endereço, daqui a pouco você alterar o e-mail para receber num e-mail atualizado, dados bancários, todos os outros cadastros, você precisa completar na mão, lá na tela de perfil. Então, para desenvolver essa funcionalidade, a gente estabeleceu como contexto, como base para qualquer coisa, ter uma conta criada, tá? E aí, a partir disso, utilizando, né, todos esses que estão em roxinho, tá? Roxinho, rosa, eu não consigo dar um zoom maior, mas todos esses que estão em roxo, em rosa, são as keywords, são keywords reservadas do Gherkin, tá? Se você der um Google de Gherkin, linguagem Gherkin, você vai achar todas essas keywords para você utilizar. Então, para validar,
né? E essa roda de 3 amigos decide que o primeiro cenário que eles vão validar é um login válido, onde, dado que o fulano possui uma conta bancária, e uma coisa muito importante, o contexto sempre é executado a cada cenário. Ou seja, como ele é o pré-requisito base de executar qualquer uma das funções dos cenários abaixo, ele tem que ser chamado toda vez que for ler um cenário, tá? Então, dado que o fulano possui uma conta no sistema e ele acessa a página de login, e ele preenche suas credenciais válidas, quando ele aciona a opção de logar, então ele deve ser redirecionado para a página inicial de usuário logado. Então, dessa forma, o time, a composição dos 3 amigos decidiram que vai ter uma tela de login, onde ele vai inserir informações do seu login, seja por e-mail, seja por username, seja por CPF, mas ele vai preencher com credenciais, e sendo essas credenciais válidas, que é algo muito importante, e ele clicar no botão de logar, ele vai ser redirecionado para a home. Então, decidimos o que testar, como testar e como iniciar o desenvolvimento. Que olhando pela parte de desenvolvimento o desenvolvedor entende que ele vai ter que criar uma tela de login com campos para as credenciais e um botão de logar, que quando ele clicar no botão de logar, vai fazer a validação de credenciais válidas e retornando verdadeiro para aquela credencial, ele vai redirecionar para a home. Da parte de vista do QA, já está validando o que testar e como testar. Eu vou testar um login válido, que é o título, né? Cenário, login válido. Então, eu vou testar um login válido. Como que eu vou testar isso? Eu vou ter credenciais que eu vou inserir na tela de login, vou apertar em logar e vou ir para minha tela de logado, né? E o PO entende que isso é a validação do critério de aceite, né? Que é como ele vai considerar o desenvolvimento ok, que o desenvolvimento foi feito com sucesso, sendo realizado um login com sucesso, tá? Então, dessa forma, através das 3 visões, da visão de PO, da visão de QA e da visão de desenvolvedor, você entende o que desenvolver, o que testar e como testar, tá? E depois disso, nós temos um outro cenário, o nosso segundo cenário, né? Que é login com senha incorreta. Porque nesse cenário eu vou, dado que o fulano possui uma conta no sistema e ele acessa a página de login e ele preenche suas credenciais com senha incorreta, quando ele aciona a opção de logar, então uma mensagem de aviso de senha incorreta deve ser exibido. Então, aí é uma outra validação, um outro teste que está sendo executado, né? Mostrando através das 3 visões, através da visão de PO, através da visão de QA e através da visão de desenvolvedor. O que desenvolver, o que testar e como testar. E isso é importante porque dessa descrição, dessa funcionalidade, né, dando a pré-condição através do contexto e através desses 2 cenários, o desenvolvedor vai entender o que ele tem que desenvolver e como ele vai testar, né? Porque se ele decidir fazer o desenvolvimento dele praticando o TDD, que é escrever um teste unitário, depois escrever o código e o código passando naquele teste, melhorar o seu código para que ele fique dentro de um padrão de qualidade, o desenvolvedor entende, ok, eu vou ter 2 tipos de teste. Eu vou ter um teste para inserir usuário e senha correta e um outro teste para inserir usuário e senha incorreta e vai ter que ser retornado uma mensagem. Então, ele vai escrever esses 2 cenários e aí ele vai desenvolver o seu código em cima desses 2 testes, né? E passando esses 2 testes dele, ok, inseri um e-mail e uma senha válida, logou com sucesso, me retornou true, mas se eu passo um usuário e uma senha incorreta, vai me retornar falso, e aí eu tenho que exibir essa mensagem na tela. Passou com sucesso esses 2 testes, o que eu vou fazer agora? Eu vou melhorar o meu código, eu vou começar a colocar padrões de código, implementar código limpo, melhorar a arquitetura e tudo mais, para que o sistema realmente fique robusto e que aguente acesso de vários usuários e tenha um padrão de qualidade, um padrão de segurança que é muito importante, tá?
O Jonathan falou aqui, compreendi perfeitamente agora, descobri que estou fazendo meio que um papel de PO. Sempre quero uma tarefa e sempre eu coloco tudo isso. Show, tá perfeito. Porque isso, Jonathan, é realmente o que eu falo dos QAs tomar essa iniciativa. Os QAs e os POs, eles têm que andar muito juntos, tá? Nada impede de você abrir histórias com critérios de aceite claros e objetivos como esse. E você também, ao mesmo tempo que você está criando história, abrindo defeitos, você está criando seu cenário de teste. Eu costumo dizer que o critério de aceite escrito nas funcionalidades, eles podem ser reaproveitados no cenário de teste, tá? Claro, aqui você poderia escrever, a gente escreveu esses cenários como critérios de aceite. E a gente pode quebrar em muitos outros cenários, do tipo, tá, aqui eu coloquei um e-mail certo e uma senha errada, mas e se eu colocar um e-mail errado? Será que vai me retornar que o cara não está cadastrado na base? Sabe? E aí começar a fazer essas outras validações. Porém, os critérios de aceite chaves, né, que é validar um login correto e um login incorreto, tá coberto por esse cenário. Então, agora fica muito mais claro de entender que o Gherkin, ele não é BDD. O Gherkin, ele é uma forma de documentar o que vai ser implementado no sistema, né? Então, dessa forma, a gente consegue entender o que é cada coisa, né? Então, já que eu expliquei passo a passo desse exemplo, agora a gente consegue, eu só coloquei aqui um checkpoint de cada uma daquelas keywords que eu falei, né? Então, começando pela funcionalidade, deixa eu até escrever aqui, funcionalidade, né? A funcionalidade, ela é o quê, né? É a descrição em alto nível sobre o que aquela funcionalidade representa no sistema, né? A gente olhando aqui, a funcionalidade de login, né, é mostrar que um usuário do sistema ele vai completar o login dele para ele ter acesso a todas as funcionalidades de um usuário logado. Então, aqui eu estou descrevendo tudo o que vai ser implementado, né, de forma breve e objetiva, né? E aí eu até reescrevi aqui, né, que a gente costuma como a gente pode escrever de várias formas a funcionalidade, tá? Ali foi escrito de um jeito, mas eu gosto muito de utilizar o formato de user story para descrever. E como que é, né, essa user story? Eu costumo dizer assim, eu como usuário, XPTO, né, eu costumo colocar assim, eu e descrever quem é o usuário que está fazendo aquela ação, gostaria de realizar tal ação no sistema, porque assim conseguirei realizar tal funcionalidade. Eu gosto muito de usar esse eu gostaria porque, né, que eu costumo dizer assim, que você começa a trazer uma empatia para o time, né? Para o time entender quem é o usuário que vai realizar a ação que ele quer e o porquê, o que essa ação vai mudar na vida dele, né? Por que aquela funcionalidade está sendo implementada. Então, eu gosto só de usar esse padrãozinho, eu gostaria porque que fica uma linguagem mais clara e objetiva, né? Criando um padrão de escrita. Depois disso, nós temos o contexto, né? Que o contexto, que nem a gente mostrou ali, é a pré-condição que se dá, que deve ser executada antes de qualquer cenário dentro da funcionalidade. O que é base, né? Eu escrevi aqui a minha funcionalidade, escrevi meus critérios de aceite. Mas o que é pré-condição em comum para que eu execute todos aqueles cenários? E por que a gente usa o contexto? É exatamente para não ter que ficar reescrevendo coisas. O Gherkin, ele, além dele ser essa linguagem universal, ele ajuda muito nisso, que é criar padrões de escrita, reaproveitar escritas de texto, tá? Porque ele agrega isso no teste automatizado, né? De reaproveitar escritas, reaproveitar steps, né? Então, naquele caso de login, né, o contexto, a pré-condição base para executar toda aquela funcionalidade de login é ter um usuário cadastrado na plataforma, né? Tu tem um usuário cadastrado na plataforma, você faz o resto, tá?
Então, sempre pensem, contexto é a pré-condição no sistema que vai ser executada para você conseguir fazer todos aqueles cenários que vão estar na funcionalidade de vocês, tá? Ah, Pri, eu não consigo, eu não consigo entender o contexto, eu não consigo escrever, eu não sei o que eu coloco. Então, não começa pelo contexto. Começa escrevendo os cenários de teste. Começa escrevendo. Escreve a funcionalidade, para você saber a funcionalidade, e depois você escreve os cenários de teste. Depois que você escrever o cenário de teste, né, passo a passo detalhadinho, você vai começar a olhar os cenários de teste e vai ver, ah, mas eu coloquei o mesmo dado para todos. Ok, então isso virou um contexto. Ah, eu coloquei esse E também em todos. Então, coloca o dado e esse E lá no contexto. Ah, agora os próximos steps são diferentes. Ok, então o teu contexto terminou ali, terminou no dado e no E. Isso é uma estratégia muito boa para quem está começando a fazer essa escrita e ainda não sabe muito bem como utilizar o contexto. Escreve todos os cenários e aí depois tudo o que for se repetindo, coloca no contexto, tá? Os cenários de teste, né? O cenário, o que é isso? É a execução de testes de forma simples. Por que de forma simples? Porque a gente vai ter ali embaixo, a gente vai ter o esquema de cenário, que ele é utilizado, né? Já fazer um gancho um com o outro para vocês entenderem. Quando você tem um cenário de teste simples, que não tem variações, né? Como no caso do login. O login, ele possui variações. Que o login, se vocês forem olharem, é a mesma estrutura de escrita, porém o que modifica. Se eu inserir uma credencial válida, eu vou estar logado, mas se eu inserir uma credencial não válida, eu não vou ser logado. Em vez de você criar dois cenários de teste, um para login válido e um para login inválido, você pode escrever um esquema de cenário, que esse esquema de cenário serve para cenários que têm uma ou mais variações e realizar um looping nele. Porque através do esquema de cenário, quando vocês forem estudar um pouquinho mais sobre Gherkin, o esquema de cenário utiliza tags, né? A gente utiliza o esquema de tags, porque a gente cria uma tag padrão e embaixo dele vai ter um bloco de exemplo, onde a cada looping que eu fizer, eu vou ler uma linha daquele exemplo. Então, quando vou, por exemplo, insiro uma credencial válida, então eu vou estar logado. Aí no próximo looping ele vai ler a outra linha, né? Quando chegar naquela tag, ele vai ler. Quando insiro um login inválido, então eu não vou ser logado no sistema. Isso ajuda na escrita, porque em vez de você escrever 2, 3, 4, 5 cenários iguais, só mudando um parâmetro, você vai para o esquema de cenário. E aí, através do esquema de cenário, você consegue fazer esse looping de ficar executando aquele teste, escrevendo somente uma vez e variando os parâmetros, tá? E por último, mas não menos importante, eu entro na parte das keywords, né? Que é trazendo como que o esquema de cenário, funcionalidade são keywords, mas eu falo especificamente dos keywords da escrita, né, do cenário de vocês. Então, vocês vão ter a keyword do dado, que descreve a condição que você precisa estar, né, para iniciar aquela validação. Nós temos o quando, que é a nossa ação principal que vai ser realizada e vai gerar uma validação. Depois nós temos o então, né, que é o resultado que vai ser validado daquela ação principal, que é escrita no quando. Nós temos o e, que ele é um agrupador, né, que eu costumo dizer que ele é um step agrupador, porque ele não é uma ação principal do quando, mas ele é uma ação que precisa ser executada no sistema, né? E ele é muito utilizado quando você está escrevendo scripts de teste. Por quê? Script de teste é aquele cenário, é uma forma de escrita super detalhada, onde você escreve passo a passo de tudo que você está fazendo no sistema. Então, nesses casos de script de teste, a keyword e é muito utilizada, porque você vai dizer assim, e insiro o e-mail, e insiro a senha. Então, você vai colocando vários e's para descrever cada açãozinha que você está fazendo no sistema.
Quando a gente começa a falar de cenário de teste, né, que é um nível intermediário, onde a gente começa a abstrair as coisas e a gente começa a utilizar esquemas de cenário, a gente sim utiliza o E, mas não utiliza em tanta quantidade quanto um script de teste, mas a gente utiliza sim no cenário. Quer dizer, no caso de teste. E depois disso, nós temos o nosso mas, né? Que esse mas, ele é um contraponto, né? Como assim, Priscila? Um contraponto de uma validação negativa. O cenário de login negativo é uma forma de validação negativa, porque quando você insere uma credencial incorreta, então o login não é realizado. Então você tem uma validação negativa. Porém, você tem um contraponto nessa questão. O login não vai ser realizado, mas uma mensagem deve ser exibida na tela. Então, esse mas, ele sempre é utilizado quando você tem uma então que está validando algo negativo. Porque tu valida algo negativo, mas tem que ser exibido algo na tela, né? Porque se você não exibir nada na tela, o usuário não vai saber por que o login não foi feito. Ah, o login não foi feito porque a senha está incorreta, o e-mail está incorreto, ou tem algum problema no site, porque o usuário normalmente vai pensar assim, fiz o login, não deu notificação nenhuma, o site está com problema. Ele não vai parar para pensar, em primeira questão, que o usuário, a senha dele está incorreta. Ele sempre vai pensar que o sistema falhou. E realmente o sistema falhou, né? Por causa que o sistema não está conversando com o usuário. E quando a gente fala isso de cliente, servidor, a parte do cliente é sempre a conversa com o usuário. Então, o cliente tem que estar muito bem estruturado para conversar com o usuário do outro lado e o usuário entender o que está acontecendo, tá?